Olá, eu sou Juliana Portas, eu sou fonoaudióloga. Há 3 anos eu comecei a estudar comunicação não violenta e comecei a trabalhar esse tema em empresas e com pacientes, inclusive. A comunicação não violenta é uma abordagem, é uma forma de decidir se conectar com o outro, de se esticar e entender um pouco o ponto de vista do outro e também expressar o seu ponto de vista dentro da situação. Eu vou contar brevemente a história da CNV e como que ela pode ser utilizada nas nossas conversas no dia a dia e para os nossos relacionamentos e para ter um olhar um pouco mais cuidadoso e de conexão dentro das escolhas que a gente faz nos relacionamentos e das nossas conversas. A comunicação não violenta ela surgiu, ela foi sistematizada pelo Marshall Rosenberg, o autor que acabou sistematizando todo esse processo, mas ela vem de Gandhi. O Gandhi falava bastante dessa não violência. E o Marshall ele foi um menino que ele cresceu em Detroit, uma cidade bastante violenta. E um dia ele apanhou na escola e ele perguntou por que ele não entendia, porque a família dele todo mundo era muito respeitoso, muito compassivo. E o menino falou que é porque ele era judeu, ele tinha um sobrenome judeu. E aí o Marshall, desde sempre, desde cedo, começou a se questionar por que a natureza das pessoas, por que existe essa violência dentro das pessoas e talvez por uma cor da pele, a pessoa recebe uma violência gratuita ou talvez por um sobrenome. E o Marshall, ele foi estudar psicologia, fez doutorado, mestrado, estudou a história das religiões. E ele chegou num mínimo denominador comum, assim, entre todas as religiões, que é a compaixão. Então, se tem algo que as religiões acabam pregando, né, em comum, é a compaixão. E a pergunta dele é: o que afasta nós dessa natureza compassiva? E aí, estudando um pouco da história, Marshall viu que quando a gente era caçadores e coletores ainda, né, a gente era nômade, a partir do momento que a gente entendeu que a gente podia plantar num pedaço de terra, aquela terra passou a ser nossa. Então, comecei a ter uma relação com a natureza um pouco diferente, aquilo é meu. E aí, se aquilo é meu e eu plantei, não é seu. E aí eu começo, né, o ser humano, a humanidade começa a escravizar pessoas, começa a domesticar animais. E aí, a partir do momento, ele estuda que a linguagem ela vai se adaptando para justificar esses mecanismos de violência. Então, a linguagem ela passa a ser uma linguagem de culpados inocentes. Então, para eu justificar a minha violência, eu vou usar minha linguagem, porque você é o culpado, eu sou inocente, eu sou o certo, você é o errado. Então a comunicação ela passa a ser binária, do certo e errado, do culpado e inocente. E o Marshall ele traz uma leitura dentro da comunicação não violenta para a gente não olhar para essa linha do culpado e do inocente, do certo e do errado, e sim olhar algo que é comum entre todos os seres humanos, que são as necessidades. Todos nós temos as mesmas necessidades. Então, temos necessidade de segurança, necessidade de ser amado, necessidade de se alimentar. O que difere muitas vezes é a estratégia que a gente utiliza para chegar nessas necessidades. Então, ele trouxe essa leitura de que se eu olhar para o lugar da necessidade ou olhar para o lugar do que eu preciso, que está faltando para mim, a gente consegue ter melhores conversas, porque a gente vai aproximar o que é igual, que é a nossa humanidade. Dentro das necessidades, a gente aproxima o que é comum. Então, dentro da comunicação não violenta, a gente tem dois grandes eixos: o eixo da empatia e o eixo da autenticidade. E a empatia? Né? O que é empatia? É uma palavra que está na moda, muito falada atualmente, que é algo que parece tão simples, né? Ah, vamos ter empatia, mas é muito difícil demonstrar essa empatia. E será que de fato a gente consegue ter uma empatia com o outro? Porque empatia é você sentir no lugar do outro, você perceber o mundo do outro. O quanto que a gente de fato sente o que o outro sente? Acho que é muito difícil. Por mais que a gente passe na mesma situação do outro, a gente nunca vai sentir o que o outro sente. E a hora que a gente entende que a gente nunca vai sentir de fato o que o outro sente, a gente começa a ter consciência disso e tentar se esticar, né? Porque às vezes eu falo, nossa, eu fui super empático, não para o outro. E o que é ser empático para o outro? É o outro que tem que te dizer.
Então a gente fala muito, né, que a empatia é usar o sapato do outro. Tudo bem, eu posso pegar o seu sapato, colocar no meu pé, só que o pé continua sendo meu. Então o seu sapato pode estar apertado no seu pé e pode estar largo para mim, ou até vice-versa. Então é difícil, a gente tem sempre a referência interna nossa. A gente julga, né? A gente quer ajudar o outro sempre baseado na nossa referência. Realmente é difícil descolar desse lugar, mas é importante ter essa consciência. E a hora que eu tenho a consciência na hora de uma conversa, isso é muito importante para trazer a conexão. Então tem algumas coisas que ajudam na conexão com o outro. E a primeira coisa que eu acho que é importante a gente saber é que a comunicação não violenta, ela é igual máscara de avião. Primeiro a gente tem que usar na gente, para depois a gente usar para o outro. Então, a partir do momento que eu olho para mim, entendo quais são as minhas necessidades e os meus sentimentos por trás daquelas necessidades, eu consigo sentir, eu consigo pegar aquela necessidade e aprender com ela, entender como eu posso trazer mais benefícios para mim, entendendo o que está me faltando naquele momento. Então, o que está me faltando agora? Aí eu consigo não ser violenta comigo e aí eu posso tentar não ser violenta com o outro. Então, o Marshall, ele tinha duas frases, assim, ele tem duas frases muito importantes que ele fala, que é, por trás de todo comportamento existe uma necessidade. E toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, quando alguém vem com uma violência, e esse alguém pode até ser a gente mesmo, né? E violência, eu falo verbal, de a pessoa chegar e de uma forma que não foi muito gostoso daquilo da gente ouvir. Primeiro que essa pessoa tá com o ouvido tapado. E aí é o momento que essa pessoa tá falando praticamente dela. Quando ela chega com uma violência contra a gente, ela tá falando mais dela do que da gente. E aí é o momento da gente ter que destampar o ouvido da pessoa. Não adianta a gente querer ficar falando da gente, da gente, da gente. A gente precisa. É o momento que a pessoa mais precisa de empatia e é o momento mais difícil de dar empatia. Então, se a pessoa vier com uma agressão para mim e eu já me defender, ou eu culpar o outro, né? Como normalmente a gente acaba fazendo nas nossas reações, a pessoa vai ficar mais difícil ainda a gente desbloquear isso. Então, a comunicação não violenta, em primeiro lugar, é a gente ter essa vontade genuína, intencional de se comunicar e conectar com a pessoa. Então, se você tem isso, o primeiro eixo é você ir para empatia. Você tentar trazer para o outro do outro, o que está acontecendo com ele, né? Tentar se esticar, checar as necessidades, os sentimentos que estão acontecendo com o outro, mas aí é uma investigação, aí é uma checagem, não é a gente que vai dizer o que está acontecendo com o outro, e sim perguntar. E o segundo foco é você falar de você. Porque, claro, você foi empático. A hora que você conseguiu criar aquela conexão com o outro, de fato, você se conectou, você se abriu para perguntar o que está acontecendo, né? E você ouviu aquilo, aí você pode falar de você. Olha, eu não fiquei feliz que você me falou isso, eu fiquei chateada. A forma com que você me falou me deixou triste. Então a gente também existe esse eixo tanto da empatia, de você oferecer empatia para o outro, quanto esse eixo de você se expressar de forma autêntica do que você está sentindo. E aí, a hora que você decide se expressar de forma autêntica do que você está sentindo, você tem que falar de você. Você tem que se abrir, né? E não falar do que o outro possa estar sentindo. E quando a gente traz isso para as nossas conversas, a gente precisa focar em algumas coisas. Então, a hora que você... o Marshall, ele fala de alguns passos importantes, algumas chaves aí da CNV. Quando você fala do fato em si que aconteceu, tenta tirar o máximo possível do julgamento, que é difícil, a gente está numa sociedade que julga o tempo inteiro, né? E o julgamento, às vezes, ele é bom, não necessariamente é só ruim. Mas tentar falar o fato, o que aconteceu, e aí você diz a sua intenção de se conectar de verdade com aquela pessoa, e depois você tenta trazer esse momento da empatia, né? É a chance, esse momento que você recebe essa agressão, é a chance que você tem de mudar a sua forma de se comunicar. Aí começa o exercício. E aí que você vai tentar trazer essa empatia do outro, né? Mostrar para o outro que você tá ali querendo resolver aquele conflito, querendo melhorar aquela relação que você tem com o outro. E aí você fala de você, como você se sentiu. E por último, você pode fazer um pedido.
E esse pedido é alguma estratégia que você vai resolver, que ela pode inclusive ser em conjunto, que você pode trazer elementos seus, olha, eu gostaria que a gente pudesse da próxima vez fazer dessa maneira. O que que você acha? Como seria para você? E aí co-criar uma relação de melhor estabilidade, melhor conexão com as pessoas. Então, acho que fica o olhar de tentar investigar com o momento com quem você está falando, o que, que a pessoa está dizendo por trás. Por trás de um não de uma pessoa, muitas vezes tem um sim para ela mesma. E é atrás desse sim que a gente vai investigar e tentar trazer um olhar mais acolhedor. Dessa forma, usando a comunicação não violenta para se conectar, a gente com certeza pode ter melhores conversas, a gente pode ter melhores relacionamentos e com certeza vai afetar a qualidade de vida e aí de todo mundo.